Meus irmãos, o nosso devocional de hoje está em Êxodo, capítulo 10. Esse capítulo fala sobre a 8ª praga, que são os gafanhotos, e a 9ª praga, a praga da escuridão ali no Egito. Que Deus abençoe sua vida e que esse comentário, esse devocional, seja para edificação para a sua vida neste dia. A gente vê aqui o Senhor Deus mais uma vez falando com Moisés, e ele diz: endureci o coração de Faraó, porque endureci o seu coração. Aqui o Senhor diz que endureceu o coração de Faraó, mas em Êxodo 9:34, diz que ele mesmo, Faraó, endureceu o seu próprio coração. Então, como falamos no comentário passado, Deus endureceu o coração de Faraó depois de ele mesmo, por si só, ter endurecido o seu próprio coração. O objetivo de tudo isso que o Senhor Deus estava fazendo aqui, ele diz que era para que você possa, dizendo para Moisés, que você possa contar na audição de seu filho e do filho de seu filho as coisas poderosas que fiz no Egito. Então, havia um propósito também para a posteridade. Deus faz grandes obras entre nós para que possamos também passar isso adiante, para encorajar outras pessoas e até mesmo as gerações vindouras. E o Senhor manda dizer a Faraó: até quando você se recusará a se humilhar diante de mim? É uma pergunta que ele pode fazer até para nós diante de alguma situação. Até quando? Porque humilhar diante do Senhor é o melhor. A palavra de Deus diz que aquele que humilha será exaltado. Se o Senhor Deus perceber em nós um coração humilde, um coração quebrantado e contrito, Ele vai receber e também vai nos exaltar. Mas aquele soberbo, aquele coração prepotente e arrogante, o Senhor abate, porque a palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo. Então, Faraó agora parece até mesmo ceder, parece até mesmo humilhar, parece até atender o pedido do Senhor. Só que ele coloca alguma observação, alguma restrição. Os próprios conselheiros de Faraó, os servos de Faraó, disseram a ele: até quando esse homem será armadilha para nós? Até mesmo aqueles servos de Faraó, conselheiros de Faraó, que não acreditaram, que não confiaram, que não obedeceram, que endureceram também seus corações no passado, nas pragas anteriores, agora eles estão também dizendo a Faraó que ele deveria ouvir. E então eles chamam novamente Moisés e Arão, e Faraó começa então a fazer algumas restrições. Quem são os que vão? Moisés disse todos, jovens, velhos, filhos, filhas, rebanhos, tudo. E ele disse: não, não é assim. Ele disse: vai só os homens. Olha só como que Faraó quer exigir, vai só os homens. Faraó estava querendo negociar com o Senhor. Na verdade, o que Faraó estava fazendo é o que muitos de nós às vezes queremos também fazer no desejo da carne, na fraqueza humana, uma maneira de ceder, entre aspas, ceder a Deus, sem submeter a Ele totalmente. Receber a bênção de Deus, receber a oração, ore por mim, sem querer um compromisso real com o Senhor. Então, muitas vezes é isso que nós fazemos, o que Faraó diz aqui, entendeu? Faraó diz assim: ide agora só os homens e servir ao Senhor. Mas não, o objetivo ali era uma entrega total. Quantas vezes nós queremos receber o benefício, receber a oração, receber a cura, a libertação, mas não queremos um compromisso total e sincero com o Senhor. Mas não, o Senhor espera mais de nós, Ele quer o nosso todo. É por isso que muitas pessoas perguntam: o que Deus quer de mim? Será o que Ele quer de mim? Não, Deus não quer nada de você, Deus quer você e tudo que você tem. Deus queria o seu povo por completo e não ia deixar nada ali no Egito, mas Faraó não entendia isso. Então o que acontece é que vem a praga dos gafanhotos. E ali, como você vê no texto, comeu todas as ervas da terra, todos os frutos, tudo que o granizo tinha deixado, agora os gafanhotos destruíram tudo.
Não restou nada de verde nas árvores e nas plantas do campo. E agora Faraó novamente com outro falso arrependimento. Irmãos, o arrependimento precisa ser sincero. Caim demonstrou uma tristeza com a consequência. Agora todo mundo que me vê vai me matar, vai querer me matar. Caim não demonstra tristeza com o pecado, com o que ele tinha acabado de cometer. Não, ele estava triste por causa da consequência do pecado. Então, quantas vezes conosco é da mesma maneira, a gente se entristece, a gente se preocupa com a consequência do pecado, mas o fato do pecado em si não toca o nosso coração. Isso não é arrependimento. Isso é um sentimento de tristeza com a consequência, pode ser até um remorso, mas não é um arrependimento verdadeiro que o Senhor espera de nós. A palavra é arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento tem relação com o pecado cometido no passado e o convertei-vos, a conversão é um ato do presente contínuo, daqui para frente, mudança de vida. Mas Faraó toda vez recebia oração. Quando Moisés saía e ele era liberto, a praga cessava, ele voltava a endurecer o coração. E agora a nona praga, a penúltima praga, a praga da escuridão. O Senhor tirou a luz daquele lugar, apenas na terra de Gósen. E ali podiam acender uma lamparina, podia acender um lampião, o que eles tivessem lá de recurso, que nada ia adiantar, porque o Senhor tirou a luz dali. A luz o Senhor criou antes de criar os luminares. Então ali o Senhor tirou a luz daquele lugar e eles ficaram em densa escuridão. Na verdade, o Senhor é a luz deste mundo. 1 João capítulo 1 e versículo 5 fala sobre isso. Ele é a luz. A luz não é apenas uma propriedade física, é um aspecto do caráter de Deus. Então ele é a luz. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Só tem um porém, todos os filhos de Israel tinham luz em suas moradas. Quando o Faraó tenta anteriormente que fosse só os homens, Moisés não aceitou. Se nós vamos levar as crianças, vamos levar todos. E agora ele diz aqui, a partir do versículo 24, vai e serve ao Senhor, só deixe que seus rebanhos sejam mantidos aqui. Deixe apenas seus rebanhos. As crianças também podem ir, porque antes ele não queria que fossem nem as crianças. Mas Moisés, ele dá uma fala, Moisés dá uma resposta enfática para Faraó, dizendo, nem uma unha ou nem um casco vai ficar, nem uma unha, nada. Deus quer que a nossa entrega a Ele seja total e que não fique nada nosso no mundo, porque Satanás, representado aqui pela pessoa de Faraó, ele tenta negociar. Então fica apenas o rebanho. Quer dizer, você pode ser crente, você pode servir a Deus, mas com as suas fazendas, com seus recursos, você não precisa servir a Deus. Não, Moisés disse, nós vamos usar os nossos recursos, nós vamos usar o nosso gado, nosso rebanho para adorar a Deus. E é assim que a gente faz, nós usamos daquilo que Deus nos dá, do nosso salário, dos nossos bens, para adorar e louvar o nome do nosso Senhor. Então Moisés não aceitou e ali não houve mais negociação. E aqui também o cálice de Faraó se encheu. Quantas vezes Deus estava ali esperando um momento para Faraó arrepender-se, mas ele cada vez mais endurecia o seu coração. E o cálice se encheu e agora o próprio Deus endurece o seu coração e ele recebe aqui no próximo capítulo. Você verá ali o clímax das pragas e como Deus tratou duramente com Faraó e com todos os egípcios naquela ocasião. Mas que Deus nos ajude e nos guarde para que nós possamos servir ao Senhor e não deixar passar nenhuma oportunidade para arrepender-se dos nossos pecados e que nós façamos uma entrega total, que as crianças não fiquem para trás, que os nossos bens também não fiquem para trás e que nós possamos dizer como Moisés, nenhuma unha ficará para trás. E aí eu lembro de Josué 24:15, quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você, a sua casa e tudo que você possui possa ser do Senhor e possa servir de adoração ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.
Tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.